Bom, como que é o desenho de um átomo? Quem lembra? O atual. A gente tem um núcleo definido. Nesse núcleo nós vamos ter o quê? Nêutrons, né? Nós vamos ter os prótons. Em volta nós temos quem? Os elétrons, né? Esse aqui é o modelo atômico mais usado hoje em dia que a gente vê. Os responsáveis por este modelo atômico foram dois. Um deles foi o Rutherford. E o Bohr, ele pegou esse modelo atômico e falou que os elétrons eles eram subdivididos em níveis de energia. Ou seja, nós vamos ter um núcleo do mesmo jeito, só que ele desenhou de uma forma mais bonitinha para poder facilitar a nossa vida, né? Ele desenhou como? Desse jeito aqui, ó. Eu já aumentei, tá? Primeiro subnível. Nesse caso, segundo subnível. Mas nós temos ao todo 7 subníveis, tá? Que vai de K até a letra Q. Como aqui nós temos 3 elétrons, então 2 elétrons cabem no primeiro e um elétron cabe no segundo subnível de energia. Então, como que eu sei definir esses tipos de coisa? Bom, a primeira coisa que vocês podem definir é pela tabela periódica, tá? Dependendo lá das casas que a gente vê na família principal, nós vamos ver lá na tabela periódica a quantidade de elétrons que vai ter na última camada. Por exemplo, se eu faço parte da família 1, eu vou ter 1 elétron. Na família 2, 2 elétrons. Da família 3, 3, 4, 5, 6, 7 e até 8. Da família A, que é aquela família mais alta da tabela periódica. Beleza? Agora, aquela família dos metais de transição, a gente não vê tanto isso aí, porque a regra que é feita lá para aqueles metais de transição é um pouquinho diferente, tá? Mas prosseguindo, Kevão, como que eu sei os modelos atômicos? Se cair no Enem, digamos que cai no Enem, os modelos atômicos. O primeiro modelo foi o modelo de Dalton. O Dalton, ele disse que era como se fosse uma bola de bilhar. Então, Dalton, lá no ano de 1808, ele disse o seguinte, que o átomo é como se fosse uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. E depois nós temos o modelo de Thomson. O Thomson, ele disse que era como se fosse um pudim de passas. Ou seja, o de Thomson ele disse o seguinte, que era como se fosse a mesma coisa do de Dalton, mas os elétrons ficavam assim, como se fosse um pudim de passas, tá? Aí nós vamos ter o terceiro modelo, que é o modelo de Rutherford, que é esse modelo nesse esquema. E depois Bohr colocou o modelo de Rutherford no esquema planetário, tá? Ou seja, o modelo mais atual é a mistura de Rutherford mais Bohr. Ele tem esse modelo aqui do jeito que a gente está vendo, entretanto, umas eletrosferas, a eletrosfera no caso vai ter camadas mais próximas e outras camadas mais longas, tá? É assim que funciona. E professor, como que nós vamos saber... Eu também fiquei com frio agora. Professor, então como que nós vamos saber, nesse caso, qual é a quantidade de elétrons ou de prótons? Como que a gente vai saber quantos elétrons vai em cada subnível? Aí, mais para frente, veio um cara chamado Linus Pauling, que ele começou a escrever a tabela periódica como a gente conhece ela, né? Então, Linus Pauling, ele falou o seguinte, que para descobrir os níveis de energia, eu vou ter que usar uma tabelinha para poder achar. Eu chamo de
tabela SPDF. Na camada S, tá? Ela vai ser como se fosse a primeira camada. Ou seja, os primeiros elétrons. O que é o S? O S é o spin do elétron. É a quantidade de elétrons que vai caber nesse spin. Então o S, geralmente, ele cabe em 2 elétrons. Tá? A letra P, geralmente, ela vai caber ao todo... deixa eu lembrar. 6 elétrons. O D vai caber 10 elétrons. O F, 14 elétrons. SPDF. E aí a gente divide o seguinte, nós vamos supor que nós tenhamos aqui 7 níveis de energia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O primeiro subnível da camada, esses são os primeiros elétrons, é a camada S. Então nós vamos ter o primeiro 1S, 2. Depois nós vamos ter o 2S e o 2P. Depois nós vamos ter o 3S2, P6, D10. Geralmente a gente coloca 3, 3, 3, tá, gente? Mas não vou, só para facilitar a vida de vocês, eu vou deixar assim, tá? O 4 vai ter S2, P6, D10 e o F14. E o 5, mesma coisa. E o 6? Vai só até o D. S2, P6, D10 e o 7 vai até o P6. S2, P6. Só que se a gente for seguir na sequência, dá errado. Por quê? Como que a gente vai analisar? Como se fosse o subnível girando aqui no sistema de... como se fosse um parafuso. A primeira seta passa aqui. A segunda seta, aqui. A terceira seta, aqui. A quarta seta, aqui. A quinta seta, aqui. A sexta seta, aqui. A sétima seta, aqui. E a oitava seta, aqui. Então a gente vai seguir essas linhas sempre na diagonal. Ou seja, como que ficaria? Digamos que eu tenho lá o último elemento da tabela periódica, que número? Quantos elementos temos na tabela periódica? Se nós temos 118 elementos, o 118º elemento, ele tem 118 elétrons. Por que a gente chama de tabela periódica? Porque o elemento 1 tem 1 elétron, o elemento 2 tem, e o 3? E o 4, e o 5, e o 6, e assim por diante. Então, se tem 118, isso aqui deveria ter quantos? 2, 4 com 6, 10, com 10, 20. 118. Doido, né? Você contar todo Onde que nós vamos contar? O número de elétrons que a gente vai colocar são os expoentes. Esses caras da... Se você contar todos os expoentes, porque o S, o P, o D e o F, a gente chama de spin do elétron. E o que é o spin? É como se eu colocasse assim, ó, no spin S vai caber um elétron para baixo e um outro elétron para cima. É o jeito que o elétron gira. Doido, né? Um vai para a esquerda, outro vai para a direita. É basicamente isso. Um vai para cima, outro vai para baixo. Isso aqui cai no Enem? Às vezes. Muito raro. Quase não. Né? É uma das coisas que menos cai no Enem é sobre spin do elétron, mas pode cair, é importante vocês saberem, tá? Bom, então olha só. Digamos que eu tenho um elemento celular Z, um elemento qualquer, igual, que o número atômico dele é igual a, vamos colocar aqui, 18. Como que eu vou contar? 1S2, aí vem 2S2, que é o segundo, aí vem, o terceiro é o quê? 2P6,
Aqui já deu quantos? 10. Sem contar os números de cima. 2 com 2, 4 mais 6, 10. Faltam 8 ainda, né? 10. Aí nós vamos seguindo. Aqui deu 10. 3S2. Aí 3P. Opa, aqui já tem 12. Eu preciso de quantos? Então coloco 6 aqui. Acabou. E aí? Ah, mas que bom. E se fosse Z igual a 24? Como que faria? Bora? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3... Não, é 4S2 e 3D. Vamos lá então. 2, 4, 10, 2, 4, 10. 20. Né? Quanto que eu tenho que colocar aqui agora? 4 para dar 24. Ah, mas deveria ser D10, professor. Você só vai colocar a quantidade de letras que ainda faltam É colocar. só o D da escola eu tenho outro. Qualquer um deles. Vamos supor, está acabando e eu tenho que colocar um P6. Mas faltam 2 elétrons só. Você vai colocar P2. Ah, professor, mas aí qual que vai ser o elétron da última camada? A camada final é o número que indica a camada. Então aqui o final eu coloquei o quê? 3D, né? Mas qual que foi a camada mais externa? Foi o 4. Ou seja, qual que seria o elétron de valência, ou a camada de valência? O que é a camada de valência? É a mais externa, ou seja, a mais longa do núcleo. Por que você colocou 4S2 porque é a ordem? Porque eu estou seguindo a ordem das facadas aqui. Ó. Entenderam a ideia? Eu sei que a princípio parece um pouco complicado, mas conforme a gente vai trabalhando, vai ficando mais fácil, tá? Fiquem tranquilos que eu vou pegar uma tabela dessa aqui bonitinha, ali agora no computador, e vou passar para vocês, tá? Então... Vai ter aqui? Hã? Vai ter aqui? Vai. Então vocês observam que os elementos em si, eles são coisas simples da gente entender. E quando a gente vem para este cara aqui, da distribuição eletrônica, é simplesmente para a gente entender qual que vai ser a nossa última camada, que é a camada de valência, a quantidade de elétrons que tem na última camada. E isso é importante, porque a quantidade de elétrons que tem na última camada é ela que vai fazer as ligações eletrônicas. Por exemplo, eu tenho o H2 e o O. O que isso aqui quer dizer? O H tem quantos elétrons? Tem 1. Então, o H tem 1 elétron. O outro H tem 1 elétron na última camada. E ele só tem 1 elétron na vida dele. E o oxigênio? O oxigênio ele tem, se eu não me engano, é 16 na última camada. Não, 16 elétrons ao todo. Na última camada, ele faz 4 ligações. Ou ele tem 4 elétrons na última camada, o oxigênio. Se o oxigênio ele tem 4 na última camada, não, perdão, ele tem 6 na última camada, quantos que ele precisa para poder ficar estável? Aí a gente tem que lembrar um negócio chamado de regra do octeto. O que é a regra do octeto? Não tem a tabela periódica bonitona? Não tem os gases nobres? Eles têm 8 elétrons na última camada? E todos os outros querem ser que nem ele. Quer ter 8 elétrons também, eu quero fazer parte da realeza. Aí eles se ligam com outros elementos para poder ficar estáveis. Nesse caso, o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, vai receber mais 2 elétrons do hidrogênio, e ele vai conseguir seus 8. E o hidrogênio, como espertão, vai chegar aqui pertinho para ficar de boa. Cara, eu só quero entender agora, porque eu passei o começo do segundo ano inteiro querendo entender e a professora não me explicou direito. Você acabou de me fazer entender. É muito simples. Quem? Não, é Gente. Gente. Ah, você corta, vai! Eu vou colocar... Ó, meu Conversas aleatórias sobre os professores da escola. Tá acabando a bateria, gente. Vamos lá, só para finalizar. Então, gente, olha só. Prosseguindo. Então, só para a gente finalizar, as ligações químicas também, ou que eu acabei de mostrar para vocês, nós temos de 2 tipos, que são as ligações iônicas e as covalentes. Nesse caso aqui, nós temos uma ligação iônica, onde o íon, um elétron sai de um elemento
e passa para outro porque ele perde elétrons e o outro recebe. Isso é ligação iônica, porque quando isso acontece, íons são gerados. Nesse caso, como esse cara perdeu elétrons, ele vai ficar com uma sobra de próton, ou seja, vai ficar com carga positiva, ele vai ficar com elétron negativo. Já esse ele vai ficar com mais elétron, ou seja, ele recebeu uma carga negativa, logo ele vai ficar com menos 2, porque ele recebeu 2 elétrons, tá? Então isso aqui a gente chama de eletrização iônica, e a covalente seria como? Como se fosse o CH4. Como que funciona? O carbono ele faz 4 ligações. Então ele vai fazer uma ligação covalente com o hidrogênio e com o hidrogênio. E essa ligação covalente, ela faz o quê? Essa ligação covalente, ela compartilha elétrons, ou seja, isso quer dizer que o hidrogênio está compartilhando com o carbono, esse também com carbono e esse também com carbono. Ou seja, eu compartilho elétron no cedo. Um cede, o outro recebe. E nesse caso, qual que é a diferença entre a ligação covalente e a ligação iônica? A ligação iônica ocorre entre metais e não metais. Já a ligação covalente só acontece entre não metais, ou seja, os gases, né? Tá na folha aí, tá? E por fim, nós temos as forças intermoleculares, que é o GRUD, e assim por diante a gente finaliza a aula de hoje, tá? Então, eu vou fazer agora, eu vou elaborar a atividade e vou mandar para vocês no grupo então, tá? Fechou? Aí a gente pode parar por hoje. Mas